Voltando com o Café com Negócios TV, no último bloco passou voando o nosso bate-papo, eu e meu amigo Márcio Micheli, vamos falar agora do fechamento. O que a gente pode falar, Márcio? E aí o último bloco eu deixo à vontade para você. O que a gente pode falar? Qual que é a grande diferença? Assim, falar do coach, porque existe muito para os empresários, né, essa visão de que o preconceito é muito profissional na área, eu não sei. Qual que é a sua visão disso, do profissional coaching hoje? O preconceito ele existe porque é da natureza humana. Como em qualquer área, né? Tem vários profissionais bons e ruins em qualquer área, mas enfim. É da natureza humana rejeitar aquilo que ele não conhece. Então o próprio nome já diz, né? Um pré-conceito. Ele não tem informações suficientes sobre aquilo, mas mesmo assim ele emite um julgamento. E é natural que se alguém chega para mim e apresenta algo que eu não conheço, se aquilo não fizer sentido para mim, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu não acredito nisso. Então, o que eu oriento as pessoas é que eu falo isso sem nenhuma dúvida. O melhor processo de desenvolvimento pessoal hoje que existe, mais rápido e assertivo, é o processo de coaching. Então, todo treinamento que existe fundamento de coaching vai desenvolver as pessoas. Uma equipe de trabalho, uma empresa, os gestores, vai equilibrar. Hoje as pessoas são contratadas por habilidades técnicas e demitidas por inabilidades emocionais. A gente estava conversando antes de gravar, né? Que eu disse que lá na empresa a gente contrata as pessoas e nem pergunta qual é a formação delas. Esses dias mesmo eu estava fazendo uma palestra e falei, peraí, é verdade, eu nem sei qual é a faculdade da minha gestora geral da empresa. Eu não sei qual é o curso superior da minha gestora de marketing, gestora de eventos, eu não sei. Eu contratei agora essa semana uma menina como gestora financeira, sinceramente, tem 2 dias que eu contratei. Não sei qual é a faculdade dela, mas eu sei quais são as habilidades emocionais dela. Mas, Márcio, me diz uma coisa, qual que é, e voltando para o mercado agora, para o empresário, por que está tão difícil arranjar profissional hoje em dia capacitado? As pessoas não estão se desenvolvendo. Elas não querem se conhecer. E isso está virando, tá? Está virando. Hoje as pessoas estão buscando muito mais do que antes. Mas por que é difícil contratar alguém? Porque a pessoa acha que o que vale é o quê? É o currículo. O que vale é o certificado. Por exemplo, qual é a minha formação? O que você fez? Qual foi a última vez que você foi a um médico e perguntou para ele qual faculdade que ele fez? Ele fez medicina, ok, mas aonde? Federal do Mato Grosso do Sul? UNB? USP? Você nunca perguntou. Às vezes está até na parede, né? Você acreditou nele por causa do quê? Dos resultados. Alguém te indicou. Então, as pessoas que não se desenvolvem, elas não vão conseguir emprego. E por que é difícil encontrar alguém hoje? Porque às vezes a gente também está buscando em locais que as pessoas não foram desenvolvidas. É difícil demais para uma empresa contratar alguém que não foi desenvolvido emocionalmente, mas contratar a partir de um currículo. Aí você contrata, quando você coloca aquela pessoa dentro da empresa, ela mais desagrega do que agrega. E aí você tem que demitir todo o processo de contratação oneroso, treinamento. Então, se você desenvolve a sua equipe, você leva a sua equipe para um patamar de performance altíssimo, com um custo muito mais baixo. Perfeito. A gente tem algumas experiências de mercado que diz que o grande desafio dos anos atuais agora são os conflitos de gerações. Então você vai falar assim para mim, Djan, isso acontece em todos os lugares, na maioria, porque nós temos aí uma geração totalmente diferente de outra, uma geração sênior com uma geração tecnológica que já nasceu em outro momento. Como é que a gente trabalha isso nas empresas? Sinceramente, isso sempre aconteceu. Não é uma novidade, mas é que o choque agora... Noé com os filhos. Se a gente pegar a história bíblica, a gente vai ver que o problema de geração sempre existiu. É que hoje a gente costuma potencializar o problema ao invés de potencializar a solução. Perfeito. Então, como coach, eu não gosto de ouvir o problema. Eu gosto de falar assim, ok, há um problema de geração, qual é a solução? É uma mudança na forma de se comunicar? É uma mudança na forma de se relacionar? Não está faltando respeito, Márcio? Sempre faltou, né? Mas agora parece que tá maior nessa questão de... As pessoas estão se polarizando mais, a questão de eu sou do lado A, eu sou do lado B, ou eu sou a favor, ou eu sou contra. Não está muito pesado isso? Sempre foi assim. Não é uma impressão, então? 4 pessoas no mundo, Adão, Eva, Caim, Abel. Caim brigou com quem? Com Deus. Falta de respeito com Deus. Deus pergunta para ele, onde é que está seu irmão? Ele diz assim, sou eu lá, guarda do meu irmão. Deu uma resposta atravessada para Deus. Sempre existiu. Então, como coach, a gente não olha para o problema, a gente diz assim, o mundo está passando por problemas? Não, o mundo tem adversidades. Agora, qual o significado que eu dou para isso? Sempre teve, né? Isso. Sempre teve. Mas qual o significado que eu dou? Eu gosto muito de uma neurocientista chamada Lisa Feldman. Ela escreveu um livro chamado Como São Feitas Suas Emoções.
Ele só tem hoje na língua inglesa e espanhol. Ela diz o seguinte: todas as vezes que a gente está diante de um desafio, nosso cérebro vai ao passado buscar histórias semelhantes para dar para aquilo que a gente está vivendo um significado. Então, o significado que eu dou para aquilo tem a ver com a minha história. Com a minha experiência vivida. A sua experiência, suas observações. Fechado. Último, eu não sei como é que está o nosso tempo aí, mas último, fechando, o último recado, o que a gente pode falar para os empresários, para as pessoas que estão nos assistindo e estão nos ouvindo no podcast? Qual é a sua mensagem, Márcio? Eu gosto de falar o seguinte: seja a sua melhor versão na fase que você está, com os recursos que você tem. Não mude de fase sem construir na fase atual uma história de vitória, porque na fase seguinte, seu cérebro vai buscar a vitória ou a derrota que você teve na fase anterior para te legitimar ou não na fase seguinte. E se você mudou de fase sem vitórias, ele vai trazer lá do passado uma derrota, vai te dar uma sensação de fracassado e a chance de você vencer vai ser menor. Ou seja, na hora de fechar o ciclo tem que ser completo e aí você tem que fazer dentro daquele ciclo, ele positivo ou negativo, né? Tem que terminar com uma vitória. Use essa experiência para terminar com uma vitória. Tem que terminar com uma vitória. Precisa ter um gatilho de medo ou não? Eu costumo dizer que o medo não existe, ele é fruto da nossa imaginação. Tá? Há uma diferença muito grande, etimologicamente falando, entre medo e prudência. O medo paralisa, a prudência protege. Então, medo que protege não existe, mas existe a prudência que protege. Qual o medo que uma criança que engatinhava tinha? A neurociência diz que o nosso cérebro só processa aquilo que ele conhece. Mas eu digo assim, é preciso eu pegar um avião, passar por turbulência, ter um medo para mudar de vida? Agora eu entendi. Eu fui ativado por medo. Por dor. Eu costumo dizer dor. Mas precisa? Não precisa. Só existe esse caminho? Não precisa. Pessoas que são ativadas pela dor, elas são ativadas em atraso. Significa que elas poderiam ter sido ativadas antes. Nem me fale isso, mas já entendi. Agora, vamos lá. Qual o outro tipo de ativação? Futuro. Prazer. Me lembro de uma história que eu vi na internet de um rapaz que viveu num bairro pobre, um pai alcoólatra, mãe autoritária, amigos drogados. Ele foi parar no MIT, uma das melhores universidades do mundo. Fátima Bernardes virou para ele e falou assim: vem cá, como é que você foi parar lá vivendo num ambiente como esse? Ele olhou para ela e disse assim: eu tive uma professora que olhou nos meus olhos quando eu era adolescente e disse: se você olhar para o seu futuro e reconhecer quem você é lá no seu futuro, o seu presente não vai te deformar. Então, visão de futuro. Visão de futuro é uma das chaves para blindar a sua mente mais poderosa que existe. Fechado. Para finalizar, quero agradecer de coração a visita do Márcio aqui, uma visita inesperada, acabou que a gente nem tinha agendado, de repente apareceu, vamos falar, vamos conversar, já juntamos. Fabrício correu, montou o estúdio para gravar, porque não é sempre que o Márcio está para cá, para as terras sul-mato-grossenses, né? Temos que aproveitar. Você teve agora, com o último curso lá no Bosque dos Ipês, no Shopping Bosque dos Ipês, uns 3 dias, tem previsão de volta já ou não? Campo Grande é uma cidade fixa que a gente faz eventos uma vez por ano. Legal. Provavelmente no primeiro semestre de todo ano. Ou seja, no primeiro semestre do ano que vem. Exatamente. Provavelmente, fique de olho, fique ligado, mas tem a agenda completa lá no site também. Sempre está lá. Só para fechar, redes sociais. Para me achar, mais fácil é procurar nas redes sociais, Instagram, YouTube, Márcio Micheli, escreve Michele, um L só e I no final. Fechado. Tamo junto? Sempre, até depois do fim. Obrigado, até depois do fim. Nascemos prontos. Um abraço, valeu, obrigado muito do coração. Obrigado. Voltamos no próximo Café com Negócios podcast e TV com todos vocês. Muito obrigado, um abraço a todos.